Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora vamos começar o 7º capítulo do livro, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. A partir desse capítulo, começaremos o estudo das virtudes, de como conhecer e desenvolver as nossas virtudes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo traz como título uma bem-aventurança de Jesus que está contida no seu famoso Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Felizes os que são pobres de espírito. Então, nós teremos no estudo aqui do capítulo 7, esse é o item, né? Estamos expondo o índice da obra. Nesse índice, nós temos o primeiro texto, o que se deve entender por pobres de espírito. O segundo item, aquele que se eleva será rebaixado. O terceiro item, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Até aqui, textos de Allan Kardec. Na sequência, nas instruções dos espíritos, 2 itens: o orgulho e a humildade, e missão do homem inteligente na Terra. Então, esse é o índice do nosso capítulo, que, portanto, trará, em primeiro lugar, esse item, o que se deve entender por pobre ou pobres de espírito. Nesse item, nós teremos, ele é composto por uma bem-aventurança, que está no Evangelho de Mateus, e depois 5 parágrafos nos quais Allan Kardec nos ensina, ou então nos explica, justamente o significado dessa expressão usada por Jesus. Allan Kardec nos ensina o que Jesus quis dizer quando ele disse pobre de espírito. Portanto, aqui, para o espírita, essa expressão da bem-aventurança pobre de espírito terá um significado bem específico. Bem, essa é a explicação que nos leva, então, ao início do estudo sobre a virtude da humildade. Já podemos adiantar que é esse o significado da expressão pobre de espírito. O pobre de espírito é o humilde. Então, esse capítulo é sobre o estudo da humildade. Nos ensina sobre ela, nos levando a pensar também sobre o seu maior obstáculo para construí-la, de acordo com esse item, a saber, esse maior obstáculo é o orgulho no que diz respeito ao conhecimento das coisas terrenas. Então, esse é o grande resumo desse item. No primeiro momento, então, nós veremos aqui que existe esse obstáculo para o desenvolvimento da humildade, que é o nosso conhecimento sobre as coisas terrenas. Bem, para pensarmos naquela ideia de continuidade, vamos lembrar que no capítulo 6, o Espírito de Verdade falava para nós sobre a verdade de nossa vida terrena, a verdade da vida aqui, de nossa condição, de nosso contexto. No finzinho do capítulo, na última de suas mensagens, ele nos ensinou que a grande sabedoria da vida terrena consiste em vivermos aqui em abnegação e devotamento. Para fazer isso, somos direcionados agora a aprender sobre a primeira das virtudes que serão estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo, a humildade. Veremos agora aqui as primeiras características dessa virtude, que serão depois desenvolvidas no decorrer do capítulo. Então vamos à bem-aventurança de abertura desse item, que tem o título O que se deve entender por pobres de espírito. Portanto, é isso que Kardec vai nos explicar no decorrer desse item. A bem-aventurança diz que são felizes os pobres de espírito, e eles são felizes porque deles é o reino dos céus. Bem, os pobres de espírito possuem algo. Eles possuem nada mais, nada menos do que o reino dos céus. Para ter essa recompensa, acredito que seja muito interessante aprendermos o que é ser e como ser um pobre de espírito. Então vamos à sequência do texto, os parágrafos que trazem a explicação de Allan Kardec, já no item 2 ou subitem 2, aqui do capítulo 7. Dividimos em 2 partes esse subitem. Na primeira parte,
a informação é que a incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Então nós temos aqui, né, uma ligação da incredulidade ou da impiedade, os ímpios, aqueles que desprezam as coisas da religião, as coisas religiosas, o conhecimento sobre Deus. Nós temos uma ligação da incredulidade ou da impiedade com a incompreensão, né, com a falta de compreensão daquilo que está sendo colocado. Essas são as primeiras informações. No segundo ponto aqui do parágrafo, a explicação de Allan Kardec: por pobres de espírito, Jesus entende os humildes, tanto que diz ser para esses o reino dos céus e não para os orgulhosos. Por pobres de espírito, Jesus não entende aqueles a quem falta inteligência, aqueles que têm carência de inteligência, mas os humildes. Aqui é a exposição, então, a exposição das virtudes, a exposição, melhor dizendo, perdão, da virtude que é tratada no capítulo 7, a humildade. E, mais do que isso, para o espírita, pobre de espírito, como dizíamos, significa a pessoa humilde. Muito bem. Então nós vamos dar sequência, lembrando que podemos tirar uma ideia muito interessante daqui, não é? Combater a incredulidade sempre com a compreensão. Compreender alguma coisa nos leva a crer, nos leva ao caminho do conhecimento também das coisas divinas. Vamos ao segundo parágrafo. Nós separamos esse segundo parágrafo, dividimos em 5 pontos, porque esses 5 pontos nos trarão as características do homem de saber e de espírito no entender do mundo. O homem de saber, aquele que tem conhecimento, aquele que tem espírito, aquele que tem inteligência. Vamos entender assim nesse primeiro momento, já que de espírito todos os homens são dotados, né? Aquele que tem saber e inteligência no entender do mundo, em relação às coisas terrenas, em relação às coisas corpóreas. São essas características desse tipo de homem que estão sendo estudadas nesse parágrafo. Primeira característica: eles formam autoconceito de si próprios e da sua superioridade. Segunda característica: consideram por causa disso que as coisas divinas são indignas de lhes merecer atenção. Então, eles têm tão alto conhecimento, tão alto conceito, né? Se acham tão importantes e tão superiores que as coisas divinas não merecem a sua atenção. Concentram sobre si mesmos os seus olhares. Sendo assim, não os podem elevar até Deus. Ficam cegos por causa de sua expectativa ou por causa do conceito que fazem de si mesmos. Então vamos um pouquinho adiante. Isso é uma tendência. Eles tendem sempre a se acreditarem superiores a tudo e a todos, não é? O que frequentemente os leva a negar qualquer coisa que fique acima deles, principalmente a ideia de Deus ou do plano espiritual. Por que eles agem assim? Porque isso os depreciaria, os rebaixaria. Por isso negam até mesmo Deus. É uma questão profunda de orgulho aqui que nós estamos vendo, né? Mais uma característica. Mesmo que admitem Deus, contestam-lhe então um dos seus mais belos atributos, a ação providencial. Ou seja, a ação que Deus tem sobre as coisas deste mundo, a ação que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque eles se convencem de que são suficientes para governar o mundo sozinhos, não precisam de Deus. Última característica, eles tomam a inteligência que têm por medida da inteligência universal. A inteligência que eles possuem é a medida da inteligência universal. Nenhuma inteligência pode ser maior ou melhor que a deles. A inteligência universal é a deles, ou pelo menos igual a deles. Julgam-se aptos a tudo compreender. Não acham que pode haver alguma coisa que eles não compreendam ou não conheçam. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem, portanto. Bem,
Sendo assim, é claro que vão considerar sem apelação as sentenças que proferem. Se ele é o mais inteligente, aquilo que ele diz é a mais pura verdade. Bem, vamos analisar um pouquinho essa passagem toda aqui do segundo parágrafo, para que nós possamos perceber que o orgulho impede que a pessoa procure Deus, que ela procure a compreensão a respeito de Deus, a respeito das coisas espirituais, e essas características todas que formam ali o universo interno de uma pessoa que é orgulhosa, muitas vezes impede também que ela receba essas informações, esses ensinamentos de pessoas que queiram transmitir a ela. São pessoas fechadas em seu mundo interior, em sua concepção de vida, e que não aceitam a verdade sobre Deus, sobre as coisas espirituais. Aqui, ainda nesse parágrafo, nós podemos até mesmo pensar que temos o remédio para a incredulidade, não é? A humildade de reconhecer que não sabemos tudo, mesmo quando sabemos muito sobre as coisas terrenas. Esses dois tipos de conhecimento são os que estão sendo comparados aqui: o conhecimento das coisas terrenas, o conhecimento do mundo material, corpóreo, físico, das relações sociais que envolvem a vida terrena, e o conhecimento sobre o, o mundo de Deus, o mundo espiritual. Por isso, Jesus diz: os humildes possuem o reino de Deus, porque eles podem conhecê-lo, estão livres do orgulho que impede o conhecimento de Deus e do plano espiritual. Vamos ao terceiro parágrafo. Então, nesse terceiro parágrafo, nós lemos que, mesmo que esses homens se recusem a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é porque isso lhes esteja fora do alcance. Eles têm capacidade para entendê-lo, para compreendê-lo. Eles fazem isso porque o orgulho lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não se possam colocar. Isso os faria descer de seu pedestal, onde se contemplam. Isso seria rebaixar-se, como nós já dissemos anteriormente. É por isso que só tem sorrisos de mofa, né, de desdém, de gracejos para tudo aquilo que pertence ao mundo, para tudo aquilo que não pertence, perdão, ao mundo invisível e tangível. Quando ouvem falar do plano espiritual de Deus, eles tratam isso com desdém, com gracejos, porque eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia. Nós mudamos a cor aqui dessa frase, porque na nossa tradução de Guilom Ribeiro, a frase aparece assim: eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Nós vamos explicar melhor essa frase. Inclusive, essa tradução de Guilom Ribeiro permanece sempre na descrição do nosso vídeo para download do seu arquivo em PDF para aqueles que quiserem estudá-lo. Voltemos à frase. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia. Essa frase fica estranha, né? É melhor para nossa compreensão que leiamos da seguinte forma: eles se atribuem alto grau de inteligência e saber, de espírito e saber. Tão alto grau se atribuem que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, as coisas espirituais, tendo essas pessoas por pobres de espírito. Essas pessoas que as tomam a sério como pobres de espírito. Eles tomam essas pessoas como pessoas desprovidas de inteligência e que por isso acreditam em Deus ou nas coisas do plano espiritual. Fiquem tranquilos, nós conferimos o texto original em francês para que pudéssemos então perceber que lá não existem essas palavras em tão grande cópia. A melhor tradução, que ficaria mais fácil para a nossa compreensão, seria essa, né? Eles se atribuem alto grau de espírito saber, ou tão alto grau de espírito e saber, que não podem crer em coisas do plano espiritual ou nas coisas de Deus. Vemos aqui que o orgulho leva a desdenhar de tudo que não seja do mundo visível e tangível, por acharem justamente que dominam o conhecimento das coisas do mundo corpóreo, acham que nada pode existir além. Aliás, para essas pessoas, admitir que há algo além os faria admitir também
que outros percebem o que eles não percebem, o que também os rebaixaria. Existem pessoas que compreendem o plano espiritual, coisa que eles não podem compreender. Essas pessoas, portanto, os rebaixariam, porque têm uma certa inteligência que eles não possuem, um certo tipo de raciocínio que eles não têm, um sentimento que eles ainda não alcançaram. Os faria admitir também que aqueles que eles consideram simplórios por acreditar, têm algo também que eles não possuem. Então seria um reconhecimento de que essas pessoas possam estar no mesmo nível ou em nível superior a eles, né, a esses orgulhosos que não se entregam a essa procura do plano espiritual. Vamos ao quarto, então, e penúltimo parágrafo que nós separamos também em duas partes. No entanto, escreve Kardec, eles podem pensar ou dizer o que disserem, um dia eles vão entrar no mundo dos espíritos e aí, então, eles vão perceber que falharam em seus pensamentos. E lá, seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Essas são as primeiras informações. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem ousa quinhoar em partes iguais. Então, nesse quarto parágrafo, nós temos a ideia de que Deus e o mundo espiritual continuam a existir, mesmo que duvidemos, ou mesmo que algumas pessoas duvidem ou não queiram admitir. Nós temos uma outra coisa muito importante, que as leis que regem os dois mundos continuam a vigorar e a determinar os destinos de todos, tanto quanto as consequências de nossas ações que levam em conta a existência de Deus, quanto aquelas que não levam. Então, as leis continuam vigendo, as leis continuam ativas e as consequências de procurarmos Deus ou não nessa vida também continuam valendo. Isso é um alerta, né, para nós e para todos que, com orgulho, não abrem seus olhos para procurar o reino de Deus. Então, vamos ao nosso último parágrafo que nós separamos em três partes. Quando Jesus diz que o reino dos céus é dos simples, dos humildes, ele quis significar que ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que é melhor, ou melhor, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio do mundo que crê em si ou que crê mais em si do que em Deus. Então, nessa primeira passagem, nós temos o significado das palavras de Jesus, não é? Entra no reino dos céus o que tem simplicidade de coração, ou seja, aquele que não se sente ferido pelo orgulho de um poder superior ou da existência de algo que ele não conhece por completo. E o humilde de espírito, aquele que tem consciência que não sabe tudo. Então, retomando, né? Simplicidade de coração, aquele que não se sente ferido pelo orgulho. O orgulho não está no seu coração. E aquele que é humilde de espírito, uma expressão muito bonita, né? Humilde em sua inteligência. Aquele que tem consciência de que não sabe tudo, sabe que sua inteligência é limitada diante da inteligência divina. Segunda passagem, segunda parte. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, obediência, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, o pobre de espírito, melhor dizendo, a humildade é uma virtude de submissão a Deus e de aproximação do Pai. Aquele que é humilde obedece a sua lei e se aproxima dele justamente porque obedece a sua lei. Aquele que obedece à lei divina e a recebe sem revolta, é claro que se aproxima de Deus. Terceira e última divisão aqui do nosso parágrafo. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. É claro, pobre de espírito no entendimento do mundo, se enriquece moralmente e tem como resultado a conquista do reino dos céus. Portanto, nós aprendemos aqui a identificar em nós o orgulho que nos impede de ver e entender as coisas divinas.
O capítulo 7 tem em si esse direcionamento ao nosso autoconhecimento. Ao apontar o nosso orgulho, ele nos leva ao autoconhecimento. Acredito que entendemos bem a bem-aventurança de Jesus, não é? Felizes são os humildes, porque o orgulho não os impede de conquistar o reino de Deus. O orgulho de seu saber e de seu conhecimento das coisas terrenas não os impede de conquistar o reino de Deus. Apenas para encerrarmos, vamos considerar que não é preciso abrirmos mão do conhecimento terreno para sermos humildes. Não se trata disso. Apenas a consideração do Evangelho segundo o Espiritismo ou o texto de Kardec nos orienta que se faz necessário que estejamos de mente e corações abertos para o conhecimento das coisas divinas. E sabermos de antemão que todo conhecimento terreno é ínfimo diante do conhecimento divino. Estamos aqui na Terra para aprender os dois, para ter os dois tipos de conhecimento: o conhecimento das coisas terrenas e o conhecimento das coisas divinas. E para isso precisamos livrar o nosso coração do orgulho quando estamos de posse do conhecimento das coisas terrenas. Então nós agradecemos mais uma vez a companhia em nossos estudos, deixamos como sempre também o nosso fraterno abraço, convite para a sequência ao estudo desse capítulo que ainda nos trará informações muito ricas sobre a humildade e sobre o orgulho, seu vício contrário, para que nós possamos melhorar gradualmente um pouquinho mais a cada dia. Que Deus nos abençoe então nessa busca, nessa atividade, nessa tarefa, nessa missão, hoje e sempre.